a Lívia, desejamos um dia de muita felicidade para todos. Igual a felicidade que a gente sente por estar aqui. É verdade. Mas vamos falar das reportagens de hoje? Olha só o que vem por aí. Na edição de hoje, nós vamos acompanhar uma aula de autoescola para deficientes. E vamos falar de autismo e por isso fomos até o sítio Nova Esperança, onde fica uma das unidades da AMA, Associação de Amigos do Autista. E em defesa dos deficientes, vamos ouvir o Dr. Cleiton Fred. Vamos saber também qual a personalidade escolhida para o quadro Superação. Tudo isso na edição de hoje do Projeto Lírios. Saber dirigir e poder se deslocar sozinho de um lado para o outro significa liberdade. Liberdade, que muitos deficientes lutam para conseguir. Mas em São Paulo existem autoescolas que dão treinamento específico para deficientes. Existe sim. Vamos ver a matéria? Nós, da Autoescola Guedes, nós atendemos portadores de necessidades especiais, deficientes físicos, desde 1976, certo? E a procura, obviamente, de acordo com a demanda, né? Hoje, como existem várias autoescolas na capital que atendem esse público, então a procura é pouca, mas nós atendemos desde 1976 esse público. Eu tenho a prótese na perna direita devido ao acidente sofrido. E o meu problema maior é na perna esquerda, onde houve fratura na planta do pé. No caso dessa adaptação, no caso dele, por ele ter uma prótese na perna direita, ele tem que ter o acelerador à esquerda. Ele acelera e freia com a perna esquerda, entendeu? E essa adaptação é um sensor que vai levar ao câmbio, que é como se fosse a embreagem adaptada ao câmbio. Conforme ele coloca a mão no câmbio, a embreagem é acionada e ele faz a mudança das marchas, sem estar usando a embreagem no caso do pedal, só no sensor. Sim, no começo ele é meio complicado, mas é questão de acostumar realmente. Porque quem dirige o carro mecânico, acho que não tem tanta assim dificuldade, é questão de controle de pernas, né? Porque uma perna fica parada, a esquerda só fica movimentando, tanto o acelerador como o freio. O problema é mais no freio, por causa da pressão. Basicamente são dois veículos que atendem esse público, um veículo automático e um veículo mecânico com adaptação, certo? Esses dois veículos, com as adaptações que existem, atendem basicamente todo o público que necessita desse tipo de veículo. No caso, esse aqui é um veículo automático, algumas adaptações. Primeira adaptação, no caso tem essa alavanca, que é no caso do aluno não tenha deficiência no membro inferior. Ele vai acelerar e frear nessa alavanca. Acionando, puxando a alavanca, ele acelera, apertando ele vai frear. Tá? No caso também tem os comandos manuais, que são setas, faróis, tudo acionado pelo esse controle aqui, ó. Você apertando sinaliza, faróis, limpadores e diante. Tudo no caso do comando manual, tá? Também tem
acelerador à sua esquerda, se o aluno, no caso, não tem a perna direita, acelerador e freio à esquerda, certo? E no caso do câmbio, né? Veículo automático, câmbio automático, que é restrito no caso do câmbio mecânico. Esses dois veículos atendem praticamente todo o público. Agora, em casos muito especiais, certo? Normalmente recomenda-se que a adaptação seja feita no veículo do próprio interessado, porque só vai atender aquele caso específico dele. Vocês lembram do Sr. Hélio Potts, da Associação Gente Pequena do Brasil? Ele tem um carro todo adaptado para uma pessoa anã, como ele. Os pedais são mais altos para ele poder alcançar o acelerador e o freio. E o encosto do banco está ajustado para o tamanho dele. E lá vai o seu Hélio Potts. Que carro bonito, não é? É sim, mas vamos voltar para o Sr. Roberto. Será que ele sempre foi um bom motorista? Sim, sempre fui, graças a Deus. Inclusive eu dirijo carro da empresa, né? E fica comigo o tempo todo. E o carro da empresa é carro mecânico também. E o senhor vai ter que comprar um carro adaptado? Justamente porque, por causa da prótese, eu não sei como é que vai ser daqui para frente, né? Com a idade avançada, eu preciso substituir, né? E eu não sei como é que vai ficar. Mas também pode ser que há necessidade de carro realmente adaptado, né? Os exames de sanidade física e mental e avaliação psicológica. Por quê? Porque são feitos por médicos e psicólogos credenciados pelo Detran com aquela atribuição específica para atender deficiente físico. E a diferença está nos exames de sanidade física e mental e na prova prática, que a prova prática é realizada numa banca especial. Por que banca especial? Porque, além dos examinadores, é composta por médicos. Gente, presta atenção. Ele é um medalhista olímpico. E depois do que aconteceu, ele continua competindo. Você já sabe o nosso personagem de hoje? De superação? Se ainda não sabe, vamos saber agora. O personagem de hoje é dono de uma carreira esportiva com mais de 20 anos e conquistou medalhas e títulos para o Brasil, enfrentando os melhores velejadores do mundo. Lars Schmidt Grael superou muito mais do que um vento forte. Ele nasceu no dia 9 de fevereiro de 1964, na cidade de São Paulo, e era o caçula da família de origem dinamarquesa. Incentivados pelo avô, Lars e seu irmão Torben ingressaram na prática do iatismo. Em Niterói, Rio de Janeiro, a dupla conquistou os primeiros prêmios. Os irmãos Grael foram bicampeões brasileiros e campeões mundiais na classe Snipe. Mas, infelizmente, a carreira esportiva do nosso viking brasileiro foi subitamente interrompida. Em 1998, enquanto estava na praia de Camburi, no Espírito Santo, uma lancha em alta velocidade atropelou o esportista. Lars sofreu parada cardíaca, recebeu transfusão de sangue e respirou por aparelhos. Por a constatação, ele havia perdido sua perna direita.
Hoje, Lars Grael lembra aquele momento, quando os médicos tiraram os aparelhos de respiração artificial, senti uma enorme força de viver. Em suas entrevistas, Grael conta que a luta contra o preconceito com o deficiente é constante, mas ressalta que, antes de tudo, é importante vencer o autopreconceito. Afastado dos esportes, Lars recebeu convites para assumir no Ministério dos Esportes e Turismo, onde ficou até 2006. Atualmente, ele voltou a velejar e a competir, continuando ativo em seu trabalho favorito. O Brasil precisa de outros vencedores, famosos e anônimos, que com sua garra, coragem e determinação ajudem a conduzir o país por quaisquer mares e ventos, escrevendo com coragem a história da nossa brava gente brasileira. Que o exemplo de Lars Grael incentive um número maior de pessoas com deficiência a superar seus limites. Bons ventos! É um ser humano de muita fibra, não é, Nívia? É verdade. Por isso foi escolhido o quadro Superação. Estão me avisando que chegou a hora do intervalo. Então espere aí que a gente volta. Já, já. Volume 2. Um CD para ouvir e meditar. Eu quero dar meu testemunho público da alegria de ver uma emissora espírita funcionando, transmitindo mensagens, orientando e dando o fundamento básico da doutrina espírita, que é a promoção do ser humano. Eu estou muito feliz de estar aqui, que Deus abençoe e que eles tenham um sucesso pleno, sempre. Somos a Banda Calypso. Estamos aqui nas casas André Luiz fazendo uma visita e queremos convidar você a fazer o mesmo. Ligue para o número que está aí na sua tela, agende a sua visita e venha conhecer essas crianças tão especiais, ok? Um beijo no coração de todos. Um elefante incomoda muita gente. 2 elefantes incomodam muito mais. Não se incomode mais com os elefantes brancos da sua casa. Doe-os para o Mercatudo das Casas André Luiz. No Mercatudo, móveis e tudo aquilo que você não usa mais são vendidos e viram renda para as Casas André Luiz. Ligue 0800 773 4066 e nós retiramos sua doação em até 48 horas. Mercatudo Casas André Luiz, transformando seu elefante branco em qualidade de vida ao deficiente mental. Pronto, estamos de volta. E voltamos para ouvir o Dr. Cleiton Fred. Olá, amigos. Está na lei. Todo portador de deficiência tem isenção de impostos na aquisição de seu veículo. Essa isenção abrange tanto o imposto federal como o estadual. Em confronto com a lei, a administração pública do Estado de São Paulo vem impondo obstáculos ao deficiente. Por meio de portarias e decretos, ela tem exorbitado quando exige carteira de motorista e prova de suficiência financeira do deficiente para lhe conceder a isenção. Quando não puder atender esses requisitos absurdos, o deficiente deve procurar a justiça para fazer
valer o seu direito. É preciso cumprir a lei. Você já ouviu alguém dizer quem ama cuida? Esse ditado popular é o lema da AMA, Associação de Amigos do Autista. A AMA foi fundada em 1983 por pais de crianças autistas. Uma das unidades da AMA funciona no sítio Nova Esperança, em Pinheiros. Antes de conhecer a instituição, não esqueça: quem ama, cuida. Nós estamos em Parelheiros, no sítio da AMA, um sítio adquirido através de um leilão de artes, uma das unidades da instituição que atende autismo. Esse local se chama Na AMA, Núcleo de da AMA. E a AMA atende aqui pessoas com autismo, crianças, jovens e adultos com autismo. O autismo é um distúrbio do desenvolvimento que afeta a criança nas áreas mais nobres, na comunicação, na integração social e no uso da imaginação. Crianças autistas podem aprender a se comunicar verbalmente, mas grande parte deles podem não desenvolver linguagem. Pessoas com autismo podem aprender a se comportar socialmente ou, às vezes, ter problemas de comportamento bastante graves. Um dos problemas que mais afeta essas crianças é a área da imaginação. É o comportamento na mesmice, não saber desenvolver o sentimento de empatia. Então, essas três áreas precisam, bem cedo, serem trabalhadas para que o prognóstico dessa pessoa seja um pouco melhor. A missão da AMA é proporcionar à pessoa com autismo uma vida digna. Trabalho, ensino, lazer, apoio à família, porque essas crianças têm problemas de comunicação e de comportamento bastante graves, e de alguma forma divulgar o conhecimento que a AMA tem acumulado em todos esses anos de trabalho. Essa é a sala 1. É uma sala para assistidos com melhor nível de compreensão e sem a incidência ou apresentação de problemas de comportamento. Como todas as salas, eles recebem as informações do que eles vão realizar através de um painel de rotina que indica todas as atividades que eles realizarão no decorrer do dia. Nessa sala tem atividades com o professor, que são atividades nas quais eles ainda possuem dificuldade, têm que aprender. Eles recebem apoio total do professor nessa atividade e é a partir do momento que eles conseguem, que eles alcançam o objetivo da atividade, essas atividades passam a serem realizadas nas mesas de trabalho independente. Então, cada um tem uma ordem de trabalho que indica que atividade vai realizar e onde está essa atividade que eles realizarão. Pelo fato de pessoas com autismo ter dificuldade na comunicação, a AMA há 17 anos, a AMA tem 24 anos de existência, mas há 17 anos apenas que implantou um sistema chamado TEACH, que quer dizer tratamento e educação para pessoas portadoras de autismo ou pessoas que tenham dificuldade em comunicação. E assim como pessoas cegas usam o braille para se comunicar, pessoas surdas usam os gestos para se comunicar, pessoas com autismo se utilizam de figuras ou de objetos, possa entender o que elas querem e para que a gente possa comunicar de alguma forma a rotina diária dessa criança. Por exemplo, uma criança normal, quando quer ir ao banheiro, de alguma forma ela usa palavras verbais ou alguns gestos. Pessoas com autismo podem não saber como se virar para pedir a necessidade de ir ao banheiro. Então, os autistas mais comprometidos utilizam um objeto que é um rolinho de papel ou a figura do banheiro para mostrar às pessoas o que eles necessitam e quais as suas necessidades básicas. Este é o painel de rotina do Edgar e no momento que ele está no lazer ele recebe uma referência que indica para ele onde ele tem que ir. Ele faz esse pareamento e aqui ele retira essa figura que indica em que lugar ele vai estar. Então aqui, por exemplo, é uma referência de lazer. Toda vez que ele tiver que vir até esse painel, ele recebe essa referência e aqui vai indicando os locais. Por exemplo, escovar os dentes, lazer, mesa do professor, que é uma mesa de trabalho
com o apoio do professor, jogar e assim sucessivamente. A educação física adaptada para essa população, essas pessoas com autismo, ela pode trazer muitos benefícios para a sua vida. Tá? Um dos benefícios é melhorar o equilíbrio dinâmico deles. Então, no momento que ele aprende a se equilibrar sobre um banco desse, ele pode estar melhorando o seu desempenho ao andar numa calçada irregular, a subir uma escada de um prédio. Então, todas essas habilidades que eles adquirem e praticam durante esse circuito, eles transferem para a vida, o seu aprendizado é levado para a sua vida diária, melhorando sua qualidade de vida. Nas flâmulas dos ventos. Ele pode compreender quantas voltas, por exemplo, ele vai estar executando nesse circuito. Através desse painel, onde ele compreende o número de vezes que ele vai andar, o número de vezes que ele vai percorrer o circuito, e quando começa e quando termina. Este circuito ele também pode proporcionar para a criança uma independência em uma atividade física. De que forma? Com uma estrutura montada, onde ele compreenda o que é para fazer e para onde ele deve ir. A AMA tem um atendimento bastante amplo. Algumas crianças permanecem aqui por 4 horas e na outra unidade também, na manhã ou à tarde. Um grupo de crianças ou de adolescentes mais comprometidos permanece o dia inteiro. E a gente tem também um grupo de pessoas, são 20, que são atendidas nas nossas residências. A AMA atende hoje 120 pessoas, crianças, adolescentes e adultos. 20% deles apenas trabalham nas residências, moram nas residências. As 3 residências foram contribuições de pessoas que já contribuíram com a AMA há muito tempo, como por exemplo o José Carlos, o Vitor Oliva, que nos deu a possibilidade da compra desse sítio, o Antônio Fagundes, que de alguma forma com as nossas propagandas, e o Felipe Crescente, que é um doador mensal da AMA, e ele doa uma quantia bastante significativa. E a residência foi feita por quê? Porque grande parte dessas crianças moram distante daqui, tem problemas às vezes de comportamento que a família não consegue lidar, mas de qualquer forma, direito a uma vida digna, trabalho e residência com dignidade. Algumas pessoas com autismo hoje podem estar nos manicômios e a gente, graças a Deus, aqui tem crianças muito bem tratadas e muito bem cuidadas. Meu nome é Patrícia, trabalho na AMA há 21 anos, eu moro aqui, sou coordenadora das residências. Eu moro aqui porque se algum dos assistidos necessitar de alguma ajuda durante a noite, o pessoal que acompanha nas casas, eles têm a mim para me procurar. A AMA vive também de doação de particulares, porque os nossos convênios conseguem manter hoje os nossos profissionais, mas o final do ano é uma época muito difícil para a instituição. Então, se você que está nos ouvindo puder colaborar, é só ligar para a AMA e se comunicar com o call center e passar a ser um doador. Conto com vocês. Meu amor não é uma selva. E para finalizar a matéria, uma contribuição do Maurício de Souza para a AMA. Vocês vão ver que bonitinho, roda o VT. Olá, quero
quero que você conheça o André, meu novo amiguinho. Ele é autista. Os autistas não olham nos olhos das pessoas. Toma. Deixa eu ver. Não mostram brinquedos e nem ligam para coisas interessantes. Podem dar, mas também não procuram outras crianças. Que bacana o personagem autista que Maurício de Souza criou. Não é, Nívia? Eu adorei. Mas o projeto Lírios de hoje chegou ao fim. Entre em contato com a gente. Projeto @dvmundomaior.com.br. Tchau. A gente se vê. Até lá.